para eventualmente se livrar de um problema ainda maior. Então, por exemplo, eu conheço um cara que toma uma caixinha de cerveja por dia para esquecer os problemas. Mas não posso falar, tipo, pra pessoa, vai lá, fuma. Não, nem eu, né? Aliás, isso é uma dica. Eu não sei onde tem, eu não sei como faz e eu não sei de nada, mas que eu vejo pessoas mais saradas com este uso consciente do que com o outro. É uma discussão, né, que tem que ser levada mais à frente mesmo, porque... Pra não cair nas hipocrisias do sistema. O algo que ele não faz com as pessoas, né? Exato. As pessoas agridem, perdem consciência, dormem com pessoas que nem conhecem, depois se arrependem de várias coisas. Tantas coisas que faz, e é uma substância, uma medicina, inclusive, sim, um alterador fortíssimo de consciência que deveria ser ministrado com consciência. Deveria ter uma ritualística por detrás, assim como tem. Sim. Mas é entregue à torta direita. E a torta direita dá todos esses problemas. É acidente, é morte, é várias coisas que as pessoas fazem bêbadas. O Luiz Fernando falou, como assim? Eu já tive com pessoas que criaram psicose por causa da maconha. Sim, sim. Por isso que eu me refiro aqui, aí o irmão falou exatamente sobre pessoas, ela que falou, né? Sobre ter ou não a possibilidade de pessoas que devem ou não devem consumir alguma coisa. Agora, e aí ela perguntou, uma pergunta interessante, se uma medicina ela é um alterador ou se ela é uma fuga da consciência. Depende do que você precisa. Agora, talvez pessoas que usaram de maneira muito exagerada ou fizeram em conjunto com algum outro tipo de medicamento que não deveriam, ou literalmente passaram de uma dose, o que eu acho uma dose assim homeopática? Sei lá, você ir num lugar privado do seu ambiente, que principalmente dentro da sua casa, dar os seus 2 tragos e ir dormir. Isso é uma dose homeopática. Agora, com certeza uma pessoa que entrou num estado de psicose ou num surto, um transtorno tão potente como esse, fez em contato com algum outro tipo de remédio ou de maneira extremamente exagerada. Aí já não tem uma predisposição. Tem uma predisposição. Esse cara também entra em como alcoólico. E sabe o que é engraçado, essa questão de propósito, só aproveitando o gancho, já que já foi pastor evangélico, me lembrou uma situação, na época eu trabalhava com um fiscal de ônibus. E aí, daquela função de expresso, quando o motorista larga os passageiros, o último no final da linha, e volta pra garagem. Curiosamente, o nome do motorista era Paulo. E aí, eu tava no ônibus, o cara fiscal dirigindo pra ele. E ele ficou pra mim: ô César, tem um cara que estuda bastante. Por que Jesus apareceu pra Paulo e não aparece pra mim? Tempo depois, ele acabou tendo que tomar medicação pra esquizofrenia. E aí, eu falei pra ele: Paulo, ó, eu vou ser sincero contigo. Uma que... em Yeshua, eu vejo ele como uma egrégora, uma força de egrégora, como um avatar e não com a romantização do cristianismo. Mas, levando em conta, vamos botar que realmente ele existiu tal, e deu tudo, estourou e é o que é. Ok. Só numa aparição para Paulo, por que tu me persegues? Olha todo o rumo que fez Paulo, muito louco, escrever carta para Coríntios, para Gálatas, para Efésios, para os Tessalonicenses, para os Colossenses, e mudou todo o rumo da história da humanidade, chegando a ponto de amenizar selvagerias entre guerras, a ponto de termos toda essa religiosidade e estelionato hoje em nome da religião. Só porque ele apareceu 15 segundos para Paulo e falou: Paulo, por que tu me persegues? Deu aquele estouro. Agora eu falei pra ele: Paulo, que também era motorista, Jesus aparece no ônibus. Paulo, por que tu me persegues? Né? O que ia mudar na tua vida? Ou tu ia bater o ônibus, ou tu ia contar pra todo mundo no ônibus que tu ficou louco da cabeça porque viu Jesus, que o pessoal ia assar. Tu ia te emocionar, quem sabe virar um pastor evangélico, se alguém te desse crédito. Mas bem dizendo, o máximo que tu ia conseguir era mudar a história de meia dúzia de pessoas. Então, certos propósitos para acontecer, eles têm que envolver um merecimento de grandes contextos que o eterno, aí quando eu falo eterno, eu falo em algo bem maior, acima de Yahvé, acima de Satã. Então, em uma força cósmica superior, quando eu falo eterno. Né, também não o mesmo eterno lá de alguns amigos aí conhecidos na rede, né, que já usa eterno para atacar. Eu nunca vi, não entendo essa moral. Grandes propósitos para serem liberados tem que causar toda uma revolução. Tá falando de qual filha da puta? E às vezes não adianta tu querer um grande propósito se não está na tua missão, no teu merecimento ou na tua competência conseguir esse propósito para poder ter essa consequência ou essa vontade que você deseja realizar. Aproveitando, trazendo aí esse contexto de curiosidade,
E isso também acredito que entra um pouco até na questão da medicina. Certos propósitos também que a pessoa quer alcançar e pode se frustrar um pouco. Eu tomei ayahuasca e eu não atravessei as galáxias.